Paz do Senhor para os irmãos. A palavra do Senhor vai nos falar aqui no livro de Jó. O capítulo é o 42, o último. O versículo é o 10. E a palavra do Senhor ela nos fala assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. O Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Porque, meus irmãos, quando Jó estava passando por toda aquela aflição da vida dele, por toda aquela situação de adversidade, por todas aquelas percas que Jó teve, a palavra do Senhor nos mostra que os amigos de Jó, quando viram ele prostrado, caído numa situação, difícil, eles ali falam que Jó estava vivendo toda aquela situação, todos aqueles problemas, porque Jó havia pecado contra o Senhor. Aquilo que Jó estava vivendo era a consequência do pecado que Jó estava cometendo contra o Deus vivo, contra o Criador, e estava escondendo. Era assim que os amigos de Jó falavam e pensavam a respeito de Jó. Porém, a palavra do Senhor nos mostra perfeitamente que Jó não estava vivendo aquele processo doloroso porque havia pecado contra Deus. Jó estava vivendo aquilo porque o Senhor permitiu que o inimigo tocasse, na saúde, ali nos bens de Jó. Porque Deus iria lhe mostrar que Jó, apesar de estar passando por uma calamidade, Jó não iria blasfemar contra o Criador. Jó, ele entendia que mesmo ele sendo um homem riquíssimo, o homem mais rico do Oriente em sua época, ele entendia que estava nas mãos dele todas as bênçãos materiais, uma família gigantesca, muitos filhos, com saúde, mas que tudo pertencia ao Deus vivo. É tão tal que ele fala quando ele sofre as percas: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele fala, é óbvio que ele estava ali vivendo uma dor muito grande. A perca de Jó foi imensurável, a perca de Jó era muito grande e ele estava num sofrimento terrível. E mesmo assim, ele foi acusado por seus amigos de que estava passando por tudo aquilo porque havia pecado contra o Deus vivo. E ao invés de Jó ir reclamar e falar um monte para seus amigos, ele ora por esses que estavam acusando ele de ter cometido algo que ele não tinha cometido. Jó ora. Jó ora pela vida daqueles que se diziam amigos dele, que estava apontando ele. E por causa que Jó ora por seus amigos, o Senhor abençoa ainda mais a vida dele. O Senhor devolve tudo em dobro, tudo que Jó havia antes possuído. Então, quando alguém lhe acusar de algo, lhe apontar de algo, lhe caluniar, falar que você fez isso e aquilo, simplesmente ore ao Senhor dos Exércitos, entregue nas mãos dele, ore para que quem lhe justifica é Deus, não é seres humanos, não é você quem justifica você mesmo, é o próprio Deus quem lhe justifica, independente de se estão aí apontando você de alguma coisa, não vá se justificar, mostrando para as pessoas, querendo que as pessoas entendam que você não fez aquela coisa a qual que você está sendo acusado e apontado, mas ore ao Senhor, faça como Jó fez, ore, entregue nas mãos do Deus vivo, porque quem lhe justifica é o Todo-Poderoso. Não é ninguém que vai lhe justificar. Deus vai justificar você. E eles vão entender que você não fez aquilo, que você não tem nada a ver com aquela coisa a qual você está sendo apontado, você está sendo acusado. Entrega nas mãos do Criador. Ora, porque tem pessoas que elas necessitam, muito de oração, porque elas simplesmente se levantam, apontam o outro, assim como os amigos de Jó estavam fazendo para com Jó. Eles se diziam amigos de Jó, mas quando viu Jó vivendo toda aquela situação, eles foram lá acusar Jó, apontar a Jó. Jó, fala para Deus o pecado que tu cometeu para que tu venha sair dessa situação. E mesmo Jó falando que Jó não
não havia cometido nada contra o Senhor, não havia pecado contra o Criador. Eles não acreditavam. Eles ali, sabe, estavam convictos de que Jó estava sofrendo as consequências do pecado que havia cometido. É por isso que estava passando por toda aquela situação de adversidade. E na realidade a palavra nos mostra completamente o oposto. O inimigo foi lá falar para Deus, né? Entendeu bem? Lá na reunião. E Deus fala: tu viste o meu servo Jó? E ele diz: mas Senhor, como é que ele vai falar alguma coisa contra ti? Se o Senhor cercou ele de bênçãos, ele tem uma família próspera, ele tem uma família abençoada, a vida financeira dele é próspera, abençoada, ele tem saúde, a família tem saúde. Você acha, Senhor, que ele vai blasfemar contra o Senhor? É por isso que Deus permite que o inimigo toque até certo limite na vida de Jó e naquilo que Jó possuía, porque o Senhor queria mostrar para o maligno que Jó, mesmo sofrendo as percas, mesmo perdendo ali seus filhos, perdendo ali sua saúde, ele não iria blasfemar contra o Criador, porque Jó entendia que ele era o mordomo de todos os bens ali que Deus colocou em suas mãos. Ele era apenas um administrador que Deus havia colocado. Ele entendia que tudo pertencia ao Criador. E tudo que pertence ao Senhor, tudo que está nas suas mãos pertence a Deus. E Ele dá e Ele tira a hora que Ele bem entender. Porque Ele é dono, Ele é soberano. Ele faz e ponto final, porque tudo pertence a Ele. Mas Jó não reclamou, Jó não blasfemou. E quando Jó foi apontado, quando Jó foi ali caluniado, acusado de ter cometido pecado contra Deus, o próprio Deus é quem justifica Jó. Jó ora ali pelos seus amigos que estavam acusando e Deus abençoa a Jó outra vez. Então não se justifica, deixa Deus justificar você. Ora por aqueles que estão se levantando contra a sua vida, que estão lhe apontando. E o Senhor lhe honrará. Amém? A paz do Senhor e Deus abençoe.